No início do drama, o protagonista masculino, Chao, pergunta a Xiaotu se ela preencheu o formulário de admissão na universidade. Xiaotu responde que seu pai não está de acordo. Então Chao diz que quer que os dois estudem na mesma universidade porque quer vê-la todos os dias. Vemos uma cena de flashback de 3 anos atrás, onde descobrimos que ambos são amigos de infância. Os pais de Xiaotu estão a repreendê-la porque ela ficou em 29º lugar na turma, enquanto Chao ficou em primeiro. Chao diz aos seus pais que um aluno estava doente e não pôde fazer o exame. Caso contrário, ele teria ficado em último lugar. Ao ouvir isso, a mãe de Xiaotu, LS, a expulsa de casa. Depois disso, Xiaotu vai para essa casa do Chao e começa a assistir o drama lá, mas Chao desliga o computador e diz: "Você tem que me chamar de irmão mais velho." Mas Xiaotu se recusa a deixá-lo chamá-la de irmão mais velho e os dois começam a brigar. Então, uma garota chamada Linglong, que é colega de classe de Xiaotu, vem à casa dele. Ela gosta de Chao e trouxe biscoitos pra ele, mas fica com ciúmes ao vê-lo com Xiaotu e vai embora. No dia seguinte, quando Xiaotu vai pra escola, sua amiga Jiang lhe conta que uma gangue de alguns garotos desordeiros está quebrando as bicicletas dos estudantes da escola e pegando o dinheiro deles. Depois disso, Jiang pega seu celular na aula e começa a olhar a foto do seu ídolo. Então a professora chega lá, pega seu celular e diz que ela só vai ter o celular de volta após a prova final. Ao ouvir isso, Xiaotu entrega seu celular para Jiang usar. Por outro lado, Chao estava planejando sair com seus amigos depois da escola. Xiaotu vê a bicicleta de Chao caída e também havia um pouco de sangue derramado. Ela sente que a gangue desordeira alvejou Chao, então ela vai procurá-lo. Por outro lado, quando Chao chega em casa, ele descobre que Xiaotu ainda não voltou para casa, então ele sai para procurá-la, onde ele vê que alguns meninos estavam intimidando Xiaotu. Então Chao a leva para casa com ele. Ao chegar em casa, ele começa a secar o cabelo dela e diz que da próxima vez que ela for a algum lugar, ela deve avisá-lo antes de ir. Se algo acontecer com ela, a mãe dele não vai poupá-lo. Então ambos começam a secar o cabelo com a mesma toalha. Agora, um flashback mostra uma cena onde quando Chao nasceu, ele não chorou, mas quando Xiaotu chega perto dele, ele começa a chorar. Depois disso, eles crescem juntos e Xiaotu o considera seu irmão mais novo. Ela sempre queria protegê-lo, mas ao tentar protegê-lo, ela sempre acabava machucando-o. Isso ele nunca considerou sua irmã porque ela sempre tentou mandar nele. Na cena seguinte, vemos que um estudante chamado Han chega à escola deles. Algumas meninas estavam olhando para ele, mas quando Chao passa, elas começam a flertar com ele. Vendo isso, Han fica com ciúmes. Na cena seguinte, o professor deles atribui algumas responsabilidades para a escola. Depois disso, Xiaotu está limpando a escola com sua amiga, Jian, quando Jian pede sua ajuda para roubar o celular do escritório do diretor. Xiaotu fica emocionada e concorda em roubar o telefone. Nesse momento, Chao e sua colega de classe, Xinlan, chegam. Chao diz a ela que eles estão encarregados da higiene e que você não está limpando direito, então podemos deduzir seus pontos. Nesse momento, eles veem uma sacola plástica pendurada em uma árvore e Xiaotu sobe para pegá-la, mas seu pé escorrega e ela cai. A calça dela rasga. Chao imediatamente a cobre com seu casaco e começa a levá-la para casa, o que deixa Xinlan um pouco ciumenta. Quando chegam em casa, ela começa a limpar o quarto de Chao, onde encontra uma caixa debaixo da cama. Chao diz para ela não abrir a caixa, mas ela abre de qualquer maneira. Havia alguns discos de filmes picantes dentro. Ele imediatamente cobre os olhos dela e diz que eles são os discos de seu colega de mesa. Xiaotu diz que ela vai manter isso em segredo, mas ele tem que ajudá-la em troca. No dia seguinte, ela o leva com ela ao escritório do diretor para roubar o telefone de Jian. Nesse momento, Han chega também. Os três estão procurando o telefone quando o professor deles, que estava dormindo lá, os vê roubando o telefone. Chao inventa uma desculpa e sai, mas então o professor pega o telefone de Xiaotu e pune os dois, fazendo-os correr ao redor do campo. Na próxima cena, Xiaotu vai à casa do Chao para lhe dar uma caixa de maçãs e diz que ele a enganou e que irá contar a todos o tipo de CDs que ele assiste. Nesse momento, Chao mostra a ela o telefone que pegou do professor, mas o professor, em troca do telefone, fez com que ele escrevesse uma carta de desculpas, que ele está escrevendo agora. Naquele momento, Xiaotu vê um cigarro apagado no lixo e o repreende, dizendo que ele também começou a fumar. Mas o próprio Chao não sabe de onde veio o cigarro. No dia seguinte, Chao está tomando café da manhã quando percebe que sua mãe está vestida elegantemente e indo para o escritório. Na cena seguinte, Jian está sentado na aula calculando o futuro de todos, quando o professor entra e faz uma pergunta a Linglong. Quando Linglong não consegue responder, o professor lhe manda sair da sala. Linglong então diz ao professor que Xiaotu e Jian também estavam conversando na aula. Então o professor também os manda sair. Xiaotu vendo Chao e Xinlan chega lá, então ela esconde o rosto com um livro. Chao se aproxima dela e diz que ela é tão estúpida que está segurando o livro de cabeça para baixo, e depois vai embora.
Depois da escola, quando Chao está voltando para casa, ele vê um homem pegando sua mãe, o que o deixa muito mal. No dia seguinte, a mãe de Chao lhe diz que agora ele cresceu e deve viver sua vida do seu próprio jeito. Então ela vai embora com aquele homem. Mas isso é apenas um pesadelo que Chao tem. Quando ele acorda, Xiaotu lhe dá doces para comer. Mais tarde, quando Chao vai para casa, ele vê um carro saindo de frente à sua casa. Quando ele chega em casa, ele percebe esmalte nas unhas. Ele sabe que isso deve ser obra de Xiaotu, então ele liga para repreendê-la, mas Xiaotu desliga a ligação, fingindo que está se preparando para os exames. No entanto, ela está na verdade verificando sua sorte, que diz que sua boa sorte está acabando, então ela não estuda muito para o exame. No dia seguinte, Chao dá à sua mãe um brinco como presente de aniversário e pergunta se aquele homem não veio comemorar seu aniversário. A mãe dela pergunta se ele quer conhecê-lo, mas Chao diz que não, ele só quer vê-la feliz. No dia seguinte, eles estão verificando os resultados dos exames onde Han ficou em primeiro lugar e Chao em segundo, mas Xiaotu mal passou com notas muito baixas. No caminho para casa, ela pede a Chao para não contar à mãe sobre os resultados dela. Em casa, ela não deixa ele dizer nada para que ele não mencione os resultados, mas alguém já tinha enviado os resultados para casa, o que deixa a mãe dela muito zangada com ela. No dia seguinte, Xiaotu repreende Ling Long porque foi ela quem enviou seu boletim para casa. Na cena seguinte, o professor de geografia está ensinando a classe enquanto Xiaotu e Jiang estão desenhando em seus livros, então seus lugares são trocados. Agora, Jiang está sentado com um colega de classe chamado Huan, e o colega de mesa de Xiaotu é Han. Xiaotu diz a Han que ela sabe que ele não deve se sentir bem sentado com um aluno do fundo da sala, mas Han diz que não importa quem seja seu colega de mesa, seu objetivo é derrotar Chao, e ele irá conseguir. Na próxima cena, Xiaotu tem um sonho em que o mundo está prestes a acabar e monstros a capturam junto com Chao. Assustada com esse sonho, ela liga para Chao e conta sobre ele. Chao explica a ela que o mundo não vai acabar e começa a explicar uma teoria, o que faz com que Xiaotu fique tão entediada que acaba adormecendo. Depois disso, Chao vê a bolsa de Xiaotu, que tinha um sutiã de menina dentro. Vendo isso, ele nervosamente coloca de volta. Então ele mostra para Xiaotu e fala que ela está pegando suas roupas. Então Xiaotu, se sentindo envergonhada, sai de lá. Durante a hora de descanso, Xiaotu começa a comer lanches, o que acorda Han. Xiaotu oferece a ele lanches, mas ele diz que não come besteiras. Na próxima cena, quando Chao vai para casa, sua mãe diz que hoje vai apresentá-lo a um homem. Então o homem chega, que na verdade é seu pai. Ao vê-lo, Chao vai para o seu quarto. Enquanto isso, Xiaotu vê de sua casa que o mesmo carro está estacionado em frente à casa de Chao, que tinha vindo buscar a mãe de Chao naquele dia. Então Chao vai para a casa de Xiaotu e ela pede que ele assista TV para se sentir à vontade. Mas a atenção de Chao não se desvia disso, então ela pede que ele jogue um jogo com seus pais. No dia seguinte, os dois vão juntos para a escola de bicicleta quando Han os vê juntos. Ele pensa que suas personalidades são diferentes, então como eles estão juntos? Talvez eles tenham um relacionamento. Durante o almoço, Han senta-se ao lado de Xiaotu. Vendo Han com meninas, o diretor o chama para o escritório dele. Na cena seguinte, o professor da turma diz a Han que fizeram uma regra na escola de que meninos e meninas devem ficar longe uns dos outros. Então, por que ele quebrou a regra? Ele está apaixonado por Xiaotu. Han diz que são Xiaotu e Chao que estão apaixonados e que ele estava apenas coletando evidências. Mas o professor não acredita nele. No final do dia escolar, Han novamente os vê juntos. No dia seguinte, ele pergunta a Xiaotu qual é o relacionamento dela com Chao. Xiaotu lhe diz que são apenas vizinhos, como irmãos. Han pergunta se ela sabe tudo sobre ele. Xiaotu diz que sim, ele até ajuda com o dever de casa. Ao ouvir isso, Han diz feliz que significa que ele tem menos tempo para estudar. Para saber mais sobre Chao, Han começa a se aproximar de Xiaotu e a cuidar muito bem dela. Na próxima cena, Chao está voltando para casa por outro caminho e diz a Xiaotu que alguém está o seguindo. Xiaotu vê que Han estava o seguindo. Ela alegremente diz a Chao que Han se apaixonou por ela, e é por isso que ele está indiretamente a acompanhando até em casa. Chao diz que ninguém pode amá-la. Ele deve ter uma motivação oculta, por isso está cuidando dela. Depois disso, as férias de inverno começam, quando Xiaotu está jantando enquanto conversa com Han, o que deixa Chao muito ciumento. Próxima cena, Chao está assistindo TV, enquanto Xiaotu ainda está conversando com Han. Han manda uma mensagem para ela dizendo que, se ela quiser ajuda com o dever de casa, eles devem se encontrar no café amanhã. Xiaotu pensa que Han vai confessar seu amor, então ela concorda em se encontrar com ele. No dia seguinte, Chao segue Xiaotu para vigiá-la. Seus amigos, incluindo Xinlan, também o acompanham. Enquanto isso, Han oferece um bolo a Xiaotu. Xiaotu pergunta a Han se ele gosta dela, mas Han surpreendentemente diz que não. Xiaotu pergunta então por que ele está dando um bolo para ela e cuidando tanto dela.
Han responde que está apenas fazendo isso como colega de carteira. Quando Han fica com o bolo nos lábios, Xiaotu limpa, fazendo o coração de Han pular uma batida. Depois disso, Xiaotu tenta pagar metade da conta, mas Han se recusa a aceitar dinheiro de uma garota. No entanto, ela insiste em pagar. Depois disso, todos ficam frente a frente. Xinlan pergunta se eles estão namorando. Xiaotu nega, dizendo que estavam apenas fazendo lição de casa juntos. Em seguida, Xiaotu mostra-lhes uma loja de roupas, onde ela experimenta um suéter. No entanto, Chao escolhe outro suéter que ele gosta para ela, e Han também escolhe um para ela experimentar. Tanto Han quanto Chao tentam pagar pelo suéter de Xiaotu, mas no final, Chao paga com seu próprio dinheiro. Fora da loja, Chao pede a Xiaotu dinheiro pelo suéter. Xiaotu diz que não tem e dá a ele 10 yuans. Chao pergunta se ela acha que ele é um mendigo e diz para ela considerar o suéter um presente de ano novo dele. Após as férias, todos voltam para a escola. Algumas meninas que têm uma queda por Chao dão a ele muitos presentes, mas ele os ignora. Então, o professor da turma anuncia que todos os alunos precisam escolher entre artes e ciências. Durante o almoço, Han pergunta a Xiaotu o que ela vai escolher. Xiaotu diz que depende dos resultados dela. Han então pergunta o que Chao vai escolher e Xiaotu diz que não sabe. Depois da escola, quando estão indo para casa juntos, Han também arranja uma desculpa para acompanhá-los. Xiaotu diz a Chao que Han conhece o caminho para a casa dela. Então Chao diz para ela ir para casa porque alguém estava o seguindo. Acontece que o homem que o seguia é o pai de Chao. Chao pergunta ao pai por que ele está o seguindo. Seu pai diz que só queria vê-lo feliz. Chao diz ao pai que ele os deixou por escolha própria, então não deveria voltar para suas vidas. Enquanto isso, Xiaotu leva Han para sua casa, onde Han se sente muito desconfortável. O pai de Xiaotu diz a Han que ele é mais bonito do que Chao, o que deixa Han muito feliz. Depois a família de Chao também vem jantar com eles. Para mostrar que é melhor do que Chao, Han faz todo o trabalho doméstico. Quando está prestes a sair, descobre que sua bicicleta foi roubada, então Xiaotu oferece a ele a bicicleta dela. No dia seguinte, a caminho da escola, Xiaotu pergunta a Chao se ela deve escolher ciências ou artes. Chao diz que, quer ela escolha ciências ou artes, ela ainda assim falhará. Então, Xinlan oferece café da manhã a Chao, mas ele recusa. Na escola, Xiaotu diz a Jian que Xinlan pode estar com ciúmes por causa de sua proximidade com Chao. Quando vão para a aula, Xiaotu vê Xinlan fofocando sobre ela. Então Xiaotu a repreende. Por outro lado, Chao evita tanto Xinlan quanto Ling Long. No dia seguinte, durante a aula de informática, Xiaotu tem uma ideia, e fingindo ser Jiang, manda uma mensagem para Chao perguntando se ele gosta dela e se ele gostaria de ir comer frango juntos depois da escola. Chao responde: Xiaotu, se quiser comer frango, diga diretamente. Na cena seguinte, Jiang diz a Xiaotu que Han gosta dela. Ele também deu a ela chá com leite. E como ela aceitou, isso significa que ela gosta dele também. Então Jiang sugere que ela passe tempo com Han fora. Na cena a seguir, Han se arruma bem, mas Xiaotu a leva para a aula de taekwondo. Enquanto isso, quando Chao vai para casa e vê chinelos, ele percebe que seu pai está visitando, então ele vai para a casa da Xiaotu. Depois disso, Han vem deixar Xiaotu em casa, depois ele deixa Xiaotu na casa dela e vai embora. Quando Xiaotu chega em casa, ela vê que Chao estava esperando por ela lá. Chao pergunta a ela se ela realmente acha que Han é seu príncipe encantado. Deve haver algum motivo oculto por trás da abordagem dele. Em resposta, Xiaotu diz que ele deve estar sentindo ciúmes. Dizendo isso, ela entra. Depois disso, quando Chao volta para casa, ele vê o carro do pai estacionado em frente à sua casa, e então vai novamente para a casa de Tu, onde todos os amigos de Xiaotu e Han também estavam presentes. Kel fica bravo ao ver que Han estava usando seus chinelos, então Xiaotu dá a ele seus chinelos. Depois, todos jogam verdade ou desafio juntos, onde Jiang desafia Xiaotu a encarar qualquer colega de classe por 10 segundos, então ela escolhe Han. A perspectiva de Han estava lentamente mudando de amigo para amante, quando Kel começa a encará-lo, e ele... Na manhã seguinte, a mãe de Kel não estava se sentindo bem, mas ela ainda estava preparando o café da manhã. Naquele momento, o pai de Kel também chega lá, então Kel sai sem tomar café. Enquanto isso, a mãe de Xiaotu diz a ela que Kel e Ling Long têm sonhos, mas porque até agora ela não teve nenhum. Então, o pai começa a favorecer Xiaotu. Então eles discutem, e o pai dela sai de casa. Na cena seguinte, Xiaotu estava perguntando a todos com uma câmera qual é o seu sonho, inclusive perguntando ao professor e ao diretor da turma sobre os sonhos deles. No dia seguinte, Kel estava esperando na casa de Xiaotu o pai dele sair. Xiaotu diz: "Você não está nem indo e não está me deixando dormir. Eu não sei por que você é tão irracional." Então, Kel vê que o carro saiu, então ele vai para casa. Mas seu pai o para e dá um remédio para cuidar de sua mãe. Kel pensa: estava agindo de forma tão egoísta que nem percebi que mamãe não está se sentindo bem. Agora ele pega o remédio e pede ao pai que venha com ele. Tomar café da manhã juntos na manhã seguinte
Foi uma situação bastante constrangedora para ambos. Então Kel termina rapidamente o café da manhã e vai para a escola. Na próxima cena, o professor chega à classe e informa que haverá uma reunião de pais amanhã. Depois que a aula termina, Han vem encontrar Xiaotu. Vendo isso, Jiang pergunta se sua turma mudou. Mesmo assim, por que ele vem aqui todos os dias? Ele não diz sim, nem recusa. Han pergunta a Xiaotu se ela não tem medo da reunião de pais e mestres de amanhã. Xiaotu responde que seus pais estão fora da cidade. No dia seguinte, todos os pais vão à escola, onde a mãe de Kel está sentada na mesa de Xiaotu porque os pais de Xiaotu estavam fora da cidade. Por outro lado, o pai de Kel também assiste à aula de Kel, onde o professor elogia o seu desempenho acadêmico, mas ele não é muito falador. Então os pais devem prestar mais atenção nele. Por outro lado, todos estão imitando como seus pais os repreenderão após a reunião. Han começa a se sentir atraído por Xiaotu lentamente, mas quando vê Xiaotu e Kel se aproximando, ele se sente muito ciumento. Na cena seguinte, Xiaotu e Jiang escutam alguns alunos falando sobre como a mãe de Kel se passou pela mãe de Xiaotu na reunião de pais e mestres. Eles também ouvem um boato sobre Xiaotu e Kel serem namorados de infância. Outra garota menciona ter ouvido que Xiaotu e Han estão bem próximos atualmente. Jiang tenta interromper, mas Xiaotu diz pra ela ignorar. Han também fica com ciúmes ao ouvir sobre isso. Então o professor vem e aconselha-o a focar nos estudos para a admissão em uma boa faculdade, prometendo dar dicas sobre como abordar sua paixão depois. Do outro lado, Xiaotu estava se escondendo de Qiao para evitar que o boato se espalhasse. Quando ela conta a Qiao sobre isso, ele diz: ela não se importou quando o boato envolveu ela e Han. Xiaotu diz que não era verdade. Qiao pergunta se o rumor atual é verdadeiro e a leva com ele. Nas cenas seguintes, ele traz frutas para o quarto de Xiaotu e descobre que ela está falando ao telefone com Han. Ele começa a sair de lá, mas Xiaotu o impede e pede para ele assinar com o boletim dela. Isso leva a uma discussão entre eles. Durante essa discussão, Han liga de novo. Xiaotu pede para ele falar depois porque ela está tendo uma discussão importante com alguém. No dia seguinte, o amigo de Qiao lhe diz que Han e Xiaotu agora estão em turmas separadas. Ele se pergunta por que eles ainda passam tanto tempo juntos. Ele imagina que Han será seu cunhado em 10 anos. Depois disso, ele começa a ficar de olho neles. Por outro lado, Xiaotu e Jiang estavam lendo um livro de quadrinhos, mas a capa parecia um livro de conhecimento para evitar a atenção do professor. Então Jiang a leva para a mesma loja onde o conteúdo era quadrinhos, apesar da capa do livro de conhecimento. Xiaotu compra um romance cuja capa parece um livro de informática, o mesmo que Qiao queria ler. Além disso, Xiaotu diz a Jiang que amanhã ela vai ao cinema com Han. Na cena seguinte, o amigo de Qiao está procurando um livro por sugestão de Xin Yan e sente frio enquanto procura. Quando Qiao descobre sobre... Então seu amigo lhe diz que ele costumava ser gordinho durante o tempo de escola. E todos costumavam zombar dele, exceto Xinlan. Isso leva a uma discussão entre eles. E o amigo de Qiao o soca. Enquanto isso, Han estava bastante animado para sair com Xiaotu. Por outro lado, Xiaotu também estava pronta. Mas então Qiao aparece com o rosto machucado, então ela começa a limpar o ferimento dele e Qiao continua olhando para ela. Depois ela começa a dar-lhe remédio, mas Qiao não gostava de tomar remédio. Como sempre, Xiaotu dá o remédio a ele à força. Então Han liga para ele, mas o telefone dela estava no modo silencioso, e na confusão de Qiao, ela esqueceu que tinha que ir ao cinema com Han. No dia seguinte, Xiaotu descobre que Han teve febre porque estava esperando por ela no frio na noite anterior. Ouvindo isso, Xiaotu se pergunta que desculpa ela vai dar. Na próxima cena, Han estava esperando por sua ligação. Quando Xiaotu liga para ele e ele aceita a ligação animadamente, ela se desculpa e diz que Qiao se machucou, então ela esqueceu que tinha que ir ao cinema com ele. Então Han pergunta a ela se ela considera Qiao um amigo melhor do que ele. Xiaotu não consegue responder a isso. Na próxima cena, Jiang vai à casa de Xiaotu para estudar quando Xiaotu sai para se despedir de sua amiga. Ela vê um menino tocando violino ali chamado Jun, que é primo de Ling Long. Eles costumavam brincar juntos na infância, e Xiaotu teve uma queda por Jun. Depois disso, Xiaotu pergunta a Ling Long se ela pode ir à casa dela para fazer o dever de casa das férias de inverno. Jun também vai ajudar, então Ling Long diz ok, mas em troca, ela também terá que convidar Qiao para a casa dela. Depois disso, Xiaotu vai até Qiao e diz a ele que ela chamou Ling Long e Jun para sua casa para ajudar com a lição de casa, então ele também deveria ir lá para fazer a lição de casa. Mas Qiao diz que já terminou a lição de casa, então Xiaotu diz a ele que Jun era a paixão dela de infância. Sobre isso, Qiao diz: então, o que você acha de Han? Xiaotu diz que ele é apenas um amigo dela. Depois disso, ela vê o álbum de infância delas, no qual também havia fotos de Jun. Então ela o pega e começa a sair de lá. Quando Qiao tenta impedi-la, ela é pressionada contra a porta e seus corações param de bater por um tempo.
Na próxima cena, todos vão à casa de Xiaotu para fazer o dever de casa. Lá, Xiaotu está secretamente observando Jun. Depois, eles fazem uma pausa nos deveres e começam a assistir TV. Todos planejam comer frango frito juntos no fim de semana. No fim de semana, Xiaotu e Xiao estão esperando por Jun e Ling. Para evitar que Xiaotu sinta frio, Xiao dá a ela seu casaco. Então os outros chegam. Xiaotu continua olhando para Jun, o que deixa Xiao com ciúmes, e ele a impede de continuar olhando. Depois, todos eles vão a um restaurante onde Xiaotu ainda está olhando para Jun, mas Xiao continua a distraí-la. Jun pergunta a Xiaotu por que ela está corada, e ela diz que ele é bastante bonito e tem sido seu ideal desde a infância. Antes que ela possa confessar seu amor, Xiao a pega e a leva embora. No ônibus de volta, ela adormece no ombro de Xiao, trazendo um sorriso ao rosto dele, e Xiao começa a sentir-se atraído por ela. Na cena seguinte, vemos Han em um banheiro cantando uma música quando um homem o nota e começa a segui-lo. Ele diz a Han que é gerente geral na indústria do entretenimento e realmente gostou de Han. Han conta a todos os seus amigos sobre isso, e diz que não sabe se terá a chance de se tornar um aprendiz lá, porque seus pais podem não concordar tão facilmente. Xiaotu diz a ele que cantar e dançar são seus sonhos e ele deve falar com seus... Alguns dias depois, Han diz a Xiaotu que passou na audição e seus pais concordaram, mas ele não estava feliz porque sentia que Sobre-chan era melhor do que ele em tudo. Então, Xiaotu conta a Han que Sobre-chan não pode cantar, o que deixa Han feliz por ser melhor do que Ja-chang em algo. Agora, vemos que pesquisa. Os exames de admissão à faculdade de Xiaotu estão chegando. Xiaotu está ajudando-o a se preparar muito. Finalmente, a data do exame chega, e no dia anterior, ela continua desejando-lhe boa sorte e perguntando se ele tem seu cartão de admissão, seus materiais e a que horas ele quer acordar. Irritado com todas essas perguntas, Xiaotu diz para ela sair dali. Após alguns dias, Xiaotu passa no exame de admissão e vai para uma nova universidade. Mais tarde, Han diz a todos que em breve irá ao exterior para estudar. Então ele diz a Xiaotu que depois que ele partir, eles talvez não se encontrem mais assim, mas Xiaotu o tranquiliza dizendo que ainda podem conversar no WeChat. Então Han diz emocionalmente que quer que ela continue sendo sua melhor amiga. Ele estava prestes a abraçá-la para se despedir, mas nesse momento Xiaotu recebe uma ligação de Tseng Chang e vai embora, o que deixa Han muito triste. 2 meses depois, vemos Xiaotu trabalhando duro para seus exames finais. Shima Tribute-chan envia uma mensagem para ela perguntando: como estão indo os estudos dela? Ela responde: feliz aniversário, porque era o aniversário dele. Na cena seguinte, todos os alunos da escola já foram embora, mas Xiaotu fica lá para estudar sozinha. Quando ela estava saindo, ela vê a sala de aula de Kang e senta-se em sua mesa. Chang a surpreende de repente. Ele diz a ela que ela disse que também se inscreveria na universidade Yunhai. Ele a incentiva a trabalhar duro, e ele está esperando por ela na universidade. Então eles começam a comemorar o aniversário. Como não tinham uma vela, ela liga a lanterna do celular e pede para Sobre-chan fazer um pedido. De repente, Sobre-chan acidentalmente cai sobre ela, e seus corações começam a bater muito rápido. Mais tarde, Xiao liga para ela, mas ela diz que seu exame de admissão está chegando, então ele não deve perturbá-la. Projeto diz para ela descansar. Após o exame, ele quer lhe contar algo. Ao ouvir isso, suas colegas de quarto o provocam, dizendo que seu amigo de coração frio tem medo de expressar seus sentimentos. Então chega a data do exame e Chang vem acompanhá-la. Depois disso, ela vai fazer o exame com Chang, mas acidentalmente pisa em cocô de cachorro. Para limpar seus sapatos, Chang assenta em suas pernas e diz que seus sapatos estão sujos, então ele lhe dá seus sapatos para usar. Após isso, os exames continuaram por alguns dias. No último dia, ela ficou muito emocionada ao relembrar seus dias de escola e pensou que depois de hoje, chegou ao fim para esta escola, amigos, professores e toda a diversão. Alguns dias depois, os resultados de Xiaotu saíram, e suas notas foram mais altas do que o esperado, mas não o suficiente para a admissão na universidade dos seus sonhos. Então Chang ligou para ela e informou que desta vez a universidade também adicionou jornalismo como matéria. Se ela optar por jornalismo como matéria, também pode conseguir admissão nesta universidade. Após terminar seus exames semestrais, Eline e Xiao também foi para casa. Agora vemos chegar ao presente onde este drama começou. Ela pergunta se ela se inscreveu na universidade. Zevitro diz a ela que o pai dela não está concordando. Xiao sugere que, se for esse o caso, ela deve se inscrever em outra universidade na mesma cidade porque ele quer vê-la todos os dias. Dizendo isso, ele se aproxima dela e está prestes a beijá-la, mas tudo isso era apenas sua imaginação. Agora, ele realmente se aproxima dela e diz que quer vê-la diariamente. Ele chegou tão perto que ela o empurrou para a água nervosamente e fugiu dali. Na próxima cena, ela vai para o quarto para se encontrar com Chang porque ele pegou um resfriado ao cair na água, mas ela vê que ele não estava no quarto. Um pouco depois, ela ouve a voz de Chang se aproximando, então ela se esconde debaixo da cama dele.
Então ele começou a tirar a roupa peça por peça. Vendo isso, o Xiaotu fica muito bravo. Chang que quanto tempo ela ficaria aqui, antes de se esconder novamente, ela também deveria esconder seus chinelos. Então o Xiaotu perguntou por que ele estava tirando a roupa. Então ele disse a ela que ele estava tirando a roupa para lavar. Agora ele vai até ela de novo. Ela fica brava e foge. Alguns dias depois, ela vai para a universidade. Lá, Jang também foi aceito na mesma universidade. Ambos ficam felizes ao ver que estão no mesmo dormitório. Um pouco depois, Ling Long também chega ao dormitório delas, porque ela também ficou com o mesmo quarto. Então, uma nova colega de quarto chamada Mo chega ao quarto delas e todos se apresentam. Na próxima cena, Chang chama Xiaotu e pede-lhe para descer, perguntando se ela ainda está chateada com ele. Ele acha que não é errado ficar sem roupas no seu próprio quarto, mas Xiaotu ainda está zangada, então ele se desculpa. De repente, eles recebem uma ligação dos colegas de quarto convidando-os para jantar. Na cena seguinte, todos os amigos vão jantar juntos, onde Chang se senta deliberadamente em frente a Xiaotu. O amigo de Chang diz a todos que no ano passado, o máximo de meninas na faculdade propôs casamento a Chang, mas ele as rejeitou diretamente. Ling Long pergunta a Chang se ele tem namorada. Então, o amigo de Chang diz que ele tem uma namorada de infância. Ele fala com ela ao telefone, mas ela é uma menina muito rude e irritável. Depois disso, todos jogam o jogo da verdade ou desafio, onde Guan desafia Xiaotu a ir até um rapaz bonito fora da mesa e pedir seu número. Vendo aí, Chang fica com muitos ciúmes, então ela vai até um menino e pede seu número e o menino dá a ela. Com isso, Chang fica extremamente bêbado e desmaia. Na cena seguinte, Xiaotu está indo com ele para levá-lo ao dormitório, onde em seu estado de embriaguez, ele diz para ela não deixá-lo sozinho, mas Xiaotu, entendendo suas palavras como besteira, o deixa do lado de fora do dormitório. Depois disso, descobrimos que Chang estava apenas fingindo beber para se aproximar de Xiaotu. Na próxima cena, Xiaotu está na aula quando um garoto chamado Jian, que deu seu número de contato para Xiaotu, chega. Os professores o apresentam como o chefe da união estudantil que conduzirá um seminário e precisa de voluntários. Xiaotu está concentrada em comer momos e parece se voluntariar, então o professor a designa. Na faculdade... No site da faculdade, espalham-se rumores de que Chang, o príncipe encantado da universidade, é um mulherengo e flerta em particular com as garotas. Então Xiaotu fica chateado e vai embora.